Olá, você quer conhecer uma boa literatura de GDT em português? Vem comigo, eu vou te mostrar como eu posso ajudá-lo neste assunto. Então, eu vou mostrar alguns desses livros, especificamente um deles. Então, aqui nós temos alguns dos livros que já são produzidos, que já estão em português. E hoje eu vou mostrar o primeiro deles, que é o Desenho Mecânico e Metrologia com GDT. Ele se refere a uma interpretação da ISO 1101. Então, nesse livro, são 117 páginas que nós mostramos os conceitos e também demonstramos como que se mede uma peça. Eles estão divididos em 7 capítulos e eles foram criados como uma referência rápida do conjunto de normas ISO-GPS. Então, tem explicação desses conceitos, ou até mesmo revisão, a partir da versão de 2017, além de fazer menção de outras normas que estão relacionadas à ISO 1101. No capítulo 1, então, vai ser uma introdução que eu vou mostrar a respeito da estrutura da ISO, como que ela está organizada, o conceito a respeito de superfície ou de elemento de tamanho, qual que é essa diferença, como que são essas dimensões, como que nós medimos, quais são os modificadores que são utilizados, o princípio da independência, o modificador de envelope, que é muito importante para a gente entender alguns conceitos, como que se medem roscas ou então engrenagens e estrias. E também vou mostrar o indicador de plano e orientação, que é específico da norma da ISO. No capítulo 2, então, ele é específico apenas para nós entendermos o assunto sobre datum. E aí nós vamos abordar principalmente a ISO 5459 e estudarmos as regras de 1 até a 10. Falaremos sobre graus de liberdade, a ordem então das referências, a importância dessa ordem, né? O princípio de simultaneidade e todos os outros assuntos relacionados aos dados. No capítulo 3, então, nós vamos falar dos controles de forma, né? Linearidade, planicidade, circularidade e cilindricidade. No capítulo 4, nós vamos falar sobre os controles de orientação, que é perpendicularidade, paralelismo e inclinação. E no capítulo 5, que é um capítulo mais extenso, nós vamos falar apenas sobre o controle de perfil. A gente tem o perfil de linha, o perfil de superfície, nós entendemos a diferença entre eles. Quando a gente tem um perfil aplicado a um elemento de tamanho, que no caso da ISO pode ser utilizado, alguns símbolos que a gente tem, o símbolo entre, todo o contorno, todo o volume, o modificador UF, o modificador UZ, o modificador OZ, modificador VA, e além de algumas outras indicações para que se possa utilizar mais adequadamente e interpretar o controle de perfil. No capítulo 6, então, nós falaremos a respeito do controle de posição. Quais são as regras que a gente tem, inclusive para conjuntos de elementos de tamanhos, né? Quando a gente tem elementos repetidos, existem algumas regras que estão descritas na ISO 5458. E a gente vai fazer um comparativo também com a simetria. No capítulo 7, então, que é o nosso último capítulo, nós falaremos a respeito do controle de elementos coaxiais. Em elementos coaxiais existem 5 maneiras que nós podemos controlar. Podemos utilizar posição, podemos utilizar simetria, o batimento circular, o batimento total e o perfil de superfície. Bom, o autor é eu que falo com vocês aqui. Eu tenho mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de produtos e em cima desse assunto eu realmente aplicava aonde que eu trabalhava. Se você quiser então adquirir um volume desse, entre em contato conosco ou mesmo você vai encontrar disponível no Marketplace
essa literatura. Muito obrigado pela atenção.